Primeiramente, meu nome é Sigmar, eu vou fazer a abertura aqui do nosso webinar, falando um pouquinho sobre a gestão de requisitos. Inicialmente, eu queria apresentar a equipe, vou pedir a gentileza de que abram a câmera para que a gente possa, aí sim, apresentar todas as pessoas, ok? Como já comentei, meu nome é Sigmar, eu lidero essa gestão de requisitos aqui no Brasil, junto com a Shirley, que é uma especialista muito voltada aí na parte de qualidade, na parte de ISO, engenheira também. O Rafael, que tem uma experiência muito grande aí na indústria 4.0. E o Andrei, que ele é justamente o nosso engenheiro responsável aí por essa parte de requisitos e que tem uma vasta experiência aí no segmento, aí em ambientes multidisciplinares, né? Então, essa vai ser a sequência aí do nosso trabalho aí junto com vocês, e à medida que formos trocando aqui, todo mundo vai falar um pouquinho, as pessoas vão falar um pouquinho aí da sua experiência, ok? Obrigado, pessoal, e vamos lá. Então, nosso primeiro tópico é brincar um pouquinho com a questão da gestão de requisitos e às vezes, como questões muito simples, por uma falta de procedimento, elas acabam tendo um impacto muito grande dentro de um projeto, né? Então, eu puxei aqui um case, a gente teve que alterar, isso é um case real, com um peso muito maior, inclusive, do que esse que está aqui, mas a gente modificou, criou um cenário um pouco diferente, que é para não expor as empresas e as pessoas envolvidas, né? Então, nós tínhamos aí um projeto, esse projeto era uma empresa que fabricava equipamentos de mineração, eles precisavam fazer um caminhão elétrico para operar dentro da mina, ou seja, ele tinha uma restrição de altura e alguma coisa nesse sentido, mas precisavam de mais espaço justamente por causa de todo o kit de baterias. Então, tinha áreas dentro da mina que eles ainda não conseguiam puxar a parte elétrica e isso acabava atrapalhando um pouco, eles precisavam desse kit, né? Então, eles fizeram um projeto aí bastante longo, né? Naturalmente, com todos os recursos necessários para fazer essa gestão, com o PLM, com todo esse acompanhamento, fizeram a definição de um projeto aí dentro da especificação que tinha sido determinada, dos limites de altura, de todo esse processo, e aí fizeram um teste do piloto. E aí, nesse teste do piloto, convidaram aí toda a diretoria, foi o presidente da empresa, e o presidente da empresa, apaixonado por caminhões, resolveu dar uma voltinha no caminhão. No final do processo, dessa voltinha, ele junto com o engenheiro responsável, ele fez um comentário: poxa, essa cabine ela é meio apertada, eu fico vendo o quebra-sol, tenho que me dobrar para dirigir isso. E ficou por isso. Então, o engenheiro responsável acabou ficando com essa informação e foi todo mundo embora, o projeto segue e vai adiantar. O que esse engenheiro responsável fez, né? Ele juntou uma reunião para conversar com as pessoas. E aí eles foram fazer uma revisitação do projeto, porque o presidente achou que a cabine estava muito apertada. E aí eles começaram a estudar novas alternativas de revisão para esse projeto. E uma dessas alternativas, naturalmente, seria você fazer um ajuste na estrutura, baixar um pouco o piso dessa cabine e aí fazer algumas alterações. Quando eles iniciaram essa mudança, começaram a descobrir que não era só baixar o piso, né? Que você tinha outros impactos, né? Então, tinha impactos vinculados à conexão do motor elétrico, enfim, outras questões. Passados 30 dias, na reunião de diretoria, o presidente ele cobrou por que ainda não tinha sido liberado esse projeto, uma vez que ele já tinha até dirigido esse caminhão, né? E o diretor da engenharia justifica que era para aumentar a altura, conforme a solicitação que havia sido feita pelo presidente quando ele conheceu o protótipo, né? E a resposta do presidente, com uma cara de espanto, foi: poxa, eu não pedi para mudar nada, eu só comentei que estava apertado. Agora, eu tenho 1,98 m. Então, esse é um típico de um cenário em que não é nem o requisito que ele deixou de ter atendido no projeto original. Ele é o típico do cenário do processo que não seguiu, né? Então, o projeto, nesse caso, ele estava 100%. Então, o projeto ele foi executado conforme
era a necessidade que a gente tinha, né? A alteração que o engenheiro trouxe, ela acabou sendo implementada, inclusive, com sucesso. O problema foi não seguir o processo de gestão de mudança de um novo requisito. Ou seja, veio um novo requisito à tona que aparentemente era de um stakeholder e que foi levado em consideração e fez parte do processo. E como não houve uma análise de impacto dessa mudança, com a valoração de custo, com a valoração dos outros impactos de prazo e mudanças estruturais dentro do processo, ele acabou sendo implementado sem que existisse um fluxo de aprovação. E aí a gente vê como normalmente os nossos projetos eles acabam sendo impactados. Eu imagino que a maioria das pessoas aqui já tenha vivenciado algo parecido, né? Então, às vezes, você tem uma posição técnica muito bem consolidada, mas chega uma posição de hierarquia e ela acaba causando impacto no projeto. E, normalmente, quando esse tipo de coisa acontece, você tem a gestão da mudança do requisito, ou seja, daquele escopo original, e isso acaba não acontecendo porque as pessoas têm que aprovar todo esse impacto, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está sempre falando de um conceito que são os impactos em cascata, né? Então, para que eu tenha um bom projeto de execução, naturalmente que eu preciso de um bom planejamento. E um bom planejamento, ele já é parte quase que natural hoje em dia, né? Então, nós temos muitas ferramentas de planejamento, as pessoas elas acabam gastando um bom tempo nessa parte de planejamento, né? Agora, se eu planejo uma concepção falha ou que não tem todos os aspectos, que ela não está totalmente elaborada, naturalmente que o meu planejamento ele vai ser limitado àquela concepção. Então, você vê que na cascata, se eu tenho aqui uma concepção pouco elaborada, naturalmente que essa concepção pouco elaborada, ela vai impactar diretamente no meu planejamento, deixando lacunas importantes dentro desse nosso projeto, né? E aí, por consequência, isso vai impactar no meu processo de execução. Ou seja, eu vou encontrar questões falhas, vou encontrar pontos pendentes que vão gerar novas discussões, vão gerar retrabalhos e vão levar de volta o meu projeto lá na minha fase inicial. E aí a gente começa a entender como essas etapas, esse efeito de cascata, ele acaba impactando no nosso projeto, né? Então, só para consolidar esse conceito, eu acho que todo mundo conhece a regra do 1, 10, 100, e aí a gente tem muito claro, né? Tudo que é descoberto no início do processo, ele tem um peso de custo de resolução, né? Quando isso atravessa para as etapas seguintes, onde você já começa a integrar recursos, integrar construções, desenvolvimentos, você aumenta sistematicamente esse custo. E a relação que o mercado fala para isso é de uma relação de 1 para 10, e não de 1 para 2 ou 1 para 3, é uma relação muito grande. E aí, quando você pega isso e descobre essa má elaboração lá no momento da execução, apontando uma falha, você tem um peso de 100 nesse processo. Ou seja, o impacto ele é muito grande à medida que você desenvolve mais o projeto. E aí, se você falar em colocar esse projeto no cliente, e ele estar no cliente, ele apresentar a falha no cliente, aí sim o impacto acaba sendo ainda muito maior no processo como um todo, né? Então, nós entendemos que a gestão de requisitos, a boa elaboração da ideia do projeto que vai ser concebido, é uma parte fundamental para que o planejamento ele possa acontecer da forma adequada também, e a execução, por consequência, do melhor planejamento e da melhor concepção, acaba acontecendo isso de forma muito melhor. Bom, eu queria, feito essa abertura, eu queria convidar vocês a fazerem os questionamentos. Fiquem à vontade de colocar essas perguntas no chat. A gente pode responder no meio do processo, pode responder ao final, conforme a gente for seguindo. Agora a Shirley vai fazer uma contribuição com a gente. Ela vai falar um pouquinho aí de quais são os nossos erros mais comuns dentro dos projetos. Bem-vinda, Shirley. Obrigada, Siggy. Bom dia. Agora vocês podem estar se perguntando quais são os erros mais frequentes na gestão de projetos.
Para isso, é necessário reconhecer as etapas de um projeto e onde se encontram os erros que levam ao fracasso. Eles são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e fechamento. Os dois primeiros estão no início do projeto e são totalmente uma consequência de uma má gestão de requisitos, porque não ter um ponto fixo de objetivos, a meta planeada nunca será alcançada. Além disso, a não identificação das partes interessadas elimina qualquer grau de participação, colaboração e compromisso dos stakeholders no projeto. Um mau planejamento é resultado direto de não ter objetivos claros e que começam com a missão, visão, principais riscos e presupuesto. Um controle fraco e a não aplicação de técnicas e ferramentas de controle adequada, identificada como melhores práticas, torna difícil conhecer o estado real do progresso do projeto. Colaboradores totalmente desmotivados são o produto de uma gestão inadequada. Requisitos porque não é possível identificar os líderes que guiam os colaboradores durante todo o ciclo do projeto. A ausência de controle dos riscos. Cada projeto tem incerteza onde os riscos têm que ser identificados e resolvidos de um início do projeto. Na segunda parte, os 5 pontos de aqui são totalmente ligados à gestão de requisitos em todo um processo de um projeto. Sem procedimento de gestão de mudanças, se as alterações feitas durante o projeto não forem analisadas, chegarão à fase fora de controle, o que atrasará a entrega final do projeto. Uma falta de comunicação, a ausência de um plano de comunicação para informar o progresso, mudanças e resultados a todos os colaboradores é um ponto totalmente crítico em qualquer projeto. Não saber dizer não, isto é resultado de não conhecer as limitações, alcances e objetivos de um projeto. E por último, os tempos de entrega. Normalmente são muito apertados, não têm um controle dos riscos adequado durante todo o projeto. A gestão de mudanças resultará um atraso na hora de entrega, os quais vão a ser com penalizações e aumentos do orçamento do projeto. Agora, para poder conhecer um pouco mais, Rafa, ele vai falar sobre Indústria 4.0 e a relação que tem com a engenharia de requisitos. Bom dia a todos. Muito obrigado, Shirley. Obrigado, Sig, pelo caso apresentado. Falar um pouquinho com vocês sobre a Indústria 4.0. Quais são os objetivos, né, da Indústria 4.0 na questão da gestão de requisitos. Tá? Bom, eu gostaria de iniciar a minha apresentação falando um pouquinho dessa charge, né? Foi bem comum, né, no início da indústria 1.0, indústria 2.0 e parte da indústria 3.0. Tá? Então, nessa charge, ele exemplifica a atividade industrial de uma determinada empresa, onde o conhecimento, o funcionário ele não precisava ter todo o conhecimento de todas as etapas do processo, né? Antigamente, os produtos possuíam poucas disciplinas, né? Eles possuíam pouca tecnologia embarcada, e hoje a gente tem um cenário totalmente diferente, né? Atualmente, os produtos cada vez mais eles são mais complexos, eles precisam eles têm mais tecnologia e informação embarcada, né? E milhares de etapas de processos de desenvolvimento. Então, dentro das empresas hoje, a gente encontra uma variabilidade muito grande, né, de projetos. Agora, vocês conseguem imaginar esse funcionário trabalhando numa indústria hoje, nos dias de hoje? Um outro tema que eu vou abordar com vocês é a Revolução Industrial. Tá? O que foi a Revolução Industrial? Né? O que impactou
tanto na parte socioeconômica, quanto nas indústrias, no dia a dia das pessoas, desde lá do século XVIII, né? Então, a Revolução Industrial ela foi um processo de grande transformação socioeconômica, né, que teve o seu início basicamente na Inglaterra, em meados do século XVIII. Lá foi onde surgiram as primeiras fábricas modernas, com máquinas movidas pela energia do vapor, e aí, posteriormente, essas máquinas, essa questão da modernização, né, da maneira de se produzir, ela foi migrando para outros continentes, né? Então, a gente tem aí o continente americano, né, o norte do continente americano também, como um propulsor aí da primeira revolução industrial, tá? Isso tudo durante o século XVIII, XIX e o século XX, tá? Essas mudanças provocadas pela industrialização, principalmente no modo das pessoas viverem e se relacionarem, acabaram impactando diretamente na produção dos produtos, né? Então, todas as tecnologias de produção, elas vieram evoluindo durante a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Então, basicamente, resumindo o que seria a revolução industrial, ela é o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz, do módulo de produção doméstico ou artesanal, e aí fica a critério de vocês a maneira como vocês querem chamar, pela produção em massa, com máquinas mais ágeis, inteligentes e integradas entre si, ou seja, máquinas autônomas, tá? Entrando um pouquinho no detalhe da primeira revolução industrial, como dito anteriormente, a primeira revolução, né, a primeira etapa da revolução industrial, ela teve início na Inglaterra no século XVIII, aí entre 1750 e 1850 aproximadamente. E essa primeira fase, ela foi caracterizada por diversas descobertas, as quais favoreceram a expansão da indústria no início do progresso técnico e científico e a introdução das máquinas, tá? Então, ela foi marcada basicamente pela produção mecanizada com a utilização da água e do vapor, tá? Então, aí a gente tem aqui no slide seguinte um exemplo de uma fábrica, de um tear, né, da época, onde quem estava à frente, né, desse trabalho, né, fabril, eram os camponeses, eram as pessoas que trabalhavam no campo, né? E quem comandavam as indústrias eram os burgueses, tá? Então, quem estava à frente desse processo, ele contribuiu relativamente para a expansão, né? Sendo assim, né, num sentido, surgiu dentro dessa classe, né, nova que surgiu, essa classe operária, eles criaram sindicatos, foi na época que surgiram os chamados hoje sindicatos, né? Enfim, que visavam a burguesia, né, que controlava as indústrias, elas visavam mão de obra barata, tá? Com lucros altos, tá? Então, a gente migrando aí para a segunda revolução industrial, começa em meados do século XIX, durou aí em torno de 100 anos, mais ou menos. Então, foi entre 1850 e 1950. Esse período foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, né, se espalhando por outros países da Europa, da América do Norte e parte da Ásia aí. Dentro desse contexto, os países que fizeram parte da segunda revolução industrial, que alavancaram a segunda revolução industrial, foi Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, né? Muitas dessas descobertas, elas foram importantes para alavancar o progresso, que agora não se restringe somente à Inglaterra, né? Então, foi a invenção da lâmpada, a criação de meios de comunicação como telefone, telégrafos, televisão. E com esses fatores da industrialização alterada, a partir daquele momento foi estabelecido um novo modelo de processo de produção, tá? Então, com isso, os setores da indústria foram bastante diversificados, e aí nascendo a emergente indústria de base, que contava com as companhias petroquímicas, atuando na produção do petróleo e os diversos derivados, né, do petróleo, dentre eles o plástico, e as siderúrgicas na transformação do aço. Tá? Então, o marco dessa revolução, basicamente, ela é estabelecido pela produção em massa e seriada, utilizando a energia elétrica.
Eu vou passar aqui uma parte de uma animação aí realizada pelo Charlie Chaplin, do filme Tempos Modernos, de 1936. Então, essa produção em série, ele mostra, né, o trabalho da produção em série de um funcionário, onde que se ele para em determinado momento para realizar qualquer outra atividade que não seja voltada para a produção, ele acaba atrasando toda essa linha de produção. Essa produção em série ela foi dividida na época em duas partes, né? Então teve o Fordismo e o Taylorismo. O Taylorismo consiste no sistema no qual a divisão das tarefas e a especialização do trabalhador se dão somente em uma atividade, que representa bem aquela charge, né? E o Fordismo é a união da prática do Taylorismo com o potencial de utilização das máquinas do Henry Ford na época, né? Então, aí, com muito humor, o Charlie Chaplin deixa a mensagem, né, da utilização, né, da maneira de produção da linha, tá? Temos aí também a terceira revolução industrial, que foi marcada pelo avanço eletrônico da tecnologia, né, e da informação, ou seja, toda a parte de sistemas da tecnologia, dos equipamentos, hoje foram embarcadas nessa revolução. Então, ela teve início em 1950, durou até meados aí, próximos de 2010, que foi aonde surgiu a questão do IoT, da quarta revolução industrial. Então, eu tenho aqui um vídeo onde no início do processo, né, da terceira revolução industrial, máquinas já operatrizes, porém elas dependiam de uma atuação humana, né? E essa evolução durante a terceira revolução industrial foi o quê? Foi voltada para a parte de automação. Tá? Então, toda a parte de automação dos processos, e aí a gente consegue ver com o desenvolvimento da internet, computadores, a automação desses equipamentos, melhorando assim a produtividade, né? Agora imaginem a quarta revolução industrial. O que difere a quarta revolução industrial para a terceira revolução industrial? A quarta revolução industrial é marcada pela utilização de sistemas cyberfísicos que se comunicam entre si, ou seja, é basicamente máquina produzindo máquina. Então imagina que eu peguei algumas indústrias aí, então você tem a indústria automotiva, a indústria médica, aeroespacial, energia, onde eu tenho carros que dirigem sozinho, implantes feitos proporcionados para você, a parte de aeroespacial, onde eu tenho aviões não tripulados, energias que se auto-otimizam, voltados para a parte de varejo, eletrônica, máquinas, naval. Eu tenho, por exemplo, uma cafeteira que conhece a sua preferência, sensores tatuados na sua pele, máquinas que produzem elas mesmas e até navios que são navegados por capitães em terra, tá? Diante desses desafios da indústria que estão crescendo mundialmente, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma urgência no momento da competitividade, que se torna ainda maior quando se constata o desempenho recente do Brasil no ranking de competitividade do World Economic Forum, né? Então, a falta de competitividade do país em relação a outros países foi o primeiro assunto abordado nesse fórum. Então, a gestão dos requisitos que reduz custos, que aumenta a produtividade, integrados à automação e à aplicação da internet industrial são alguns dos caminhos para reverter esse quadro, tá? Como que a gente consegue reverter essa informação? Como a gente consegue integrar isso daí? Então, imagina que eu tenho lá requisitos do cliente, especificações funcionais, gerenciamento de projeto, validações e testes e liberação do produto. Eu preciso conectar essas informações. E aí o Andrei vai apresentar aí para vocês também a parte do MBSE, vai falar um pouquinho de MBSE, de toda essa parte de gestão de requisitos. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar um caso prático aí para vocês de um cliente nosso. Então, ele produz mais de 1 milhão de produtos mensalmente, tá? Ele tem 1.000 produtos diferentes manufaturados todos os meses. Essas variantes, elas possuem mais de 1.000 variantes gerenciáveis desses 1.000 produtos.
Então, eles têm em torno de 50 milhões de itens processados por dia. Isso traz um nível de automação para eles de 75% e um alto índice de qualidade. Tá? Agora, imagina o seguinte cenário. Imagina você gerenciar toda essa cadeia de processos e desenvolvimento se os requisitos não estiverem alinhados e conectados. E é isso que tornou... que fez com que mais da metade, né, das 500 empresas listadas na Fortune 500 desaparecessem desde o ano 2000. Ou seja, os desafios da indústria estão crescendo mundialmente e as empresas precisam se transformar. Então, imagina como que sua empresa está preparada para mudar o seu modelo de negócio, reconhecendo que as vantagens competitivas que proporcionaram, que traziam, que foram benéficas no passado, podem ser mais seguras e não garantir mais competitividade a qual sua empresa necessita. Então, eu vou passar a palavra agora para o meu colega Andrei, e ele vai abordar um pouquinho mais detalhadamente aí o assunto da gestão dos requisitos. Obrigado, gente. Bom dia a todos, meu nome é Andrei. Eu vou dar sequência aí nessas belas apresentações aí concernentes aí à indústria 4.0 e seus detalhes, né? Acho que eu abri a minha câmera. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Perfeito. Aqui eu vou colocar no modo de apresentação. Bom, essa frase ela é muito importante, né? Qual é a importância, né, do planejamento para a gestão dos requisitos, né? Mediante todo esse cenário apresentado até agora sobre a indústria 4.0, né, o surgimento, né, de produtos de alta complexidade, né, com equipes multidisciplinares trabalhando no mesmo projeto, né, isso demandou-se aí requisitos de altíssima complexidade, né, para serem gerenciados a fim de que todo o cadenciamento do desenvolvimento do projeto ao longo do seu ciclo seja executado de uma forma eficiente, né? Conforme mencionado desde a primeira apresentação até essa jornada pela indústria 4.0. Então, essa frase, embora um pouco antiga, né? Ela é muito em voga hoje em dia. Ela está muito em voga hoje em dia para essa fase de gerenciamento de requisitos frente a esses desafios aí impostos pela indústria 4.0, né? Se você tiver 1 hora para resolver um problema, eu gastaria, né? Se tivermos 1 hora para resolver o problema, eu gastaria 55 minutos para pensar sobre esse problema e apenas 5 minutos para que nós possamos aí resolvê-lo, né, em si. É uma questão muito interessante essa frase aqui, né? Eu vou colocar uns outros produtos aqui que, num passado um pouco distante, eram ordinariamente, né, produtos unifunção, né? Tinha apenas uma função. Então, aqui você vê um tênis, né, que agora ele tem uma comunicação direta, o software de internet, né? Conforme todos puderam ver. Então, aqui é um outro exemplo, né, de uma academia virtual, onde pode-se notar aí que a pessoa interage, faz os seus exercícios, né? Ela faz toda essa interação com a máquina, dispensando o uso de aparelhos físicos, né? Então, essa mensagem ela é muito importante. O planejamento, né, da necessidade do cliente frente à materialização do produto, né? Essa aqui é uma outra chave que, embora bem antiga, né, e fale por si só, ela denota aí a visão particular sobre o significado de um mesmo requisito, né, para todos os stakeholders, né? No caso aqui é um balanço infantil, né, mas a figura ela mostra aí por si só a visão de
de cada pessoa envolvida no projeto, né? De cada pessoa envolvida no projeto com relação ao requisito em si, né? Cada uma vai enxergar de uma maneira. Então, é bem interessante essa charge aqui, embora antiga. Então, frente a isso, né? Frente a produtos de alta complexidade, né? De uma necessidade de mudança rápida em função da constante alteração da necessidade do cliente, né? Qual ferramenta usar, né? Porque com o aumento, com o avanço da tecnologia, o número de ferramentas disponíveis, né, no mercado aumentou exponencialmente para a questão do gerenciamento de requisito, inclusive, não somente para o planejamento, conforme mencionou-se anteriormente, né? Então, como sair desse labirinto, né? Como você pegar requisitos de diversas áreas diferentes, né? De diversas disciplinas e fazê-los trabalharem de forma harmônica em prol de um projeto, né? De um produto. Como fazer isso, né? Então, hoje em dia, utiliza-se muito o método do MBSE, que é o Model Based System Engineering, né? A engenharia de sistemas baseada em modelos, né? Embora o nome seja pomposo, né? Essa técnica, ela não é nova, ela é uma técnica do século XX, né? Que ela ressurgiu mais fortemente, né? Com o nascimento aí da indústria 4.0 e as imposições que ela colocou no nosso mercado atual, né? De produtos de alta complexidade, multifuncionais, demandando aí requisitos complexos para que ele seja executado respeitando a necessidade do cliente, né? Então, passando rapidamente sobre esse V da técnica MBSE, você tem aqui o surgimento de uma ideia, né? E ela levanta-se os requisitos, né, dessa ideia por parte dos stakeholders, né, que vão financiar esse projeto. Esses requisitos eles são levantados de forma particular de cada projeto, né, e usando diversas ferramentas, né. São requisitos aí de alto nível nesse momento inicial. Posteriormente, isso é passado para as equipes de engenharia, né, que são equipes multidisciplinares, que vão fazer o desdobramento desses requisitos da necessidade do cliente para a materialização do produto, né? Então, você tem diversos subníveis e diversas matérias diferentes, né? Conforme dito anteriormente. Você tem engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia da computação, todas atuando em harmonia, né? Para que seja desenvolvido aí a elaboração desses requisitos para que se materialize essa ideia, né? E os requisitos de engenharia, eles não podem existirem por si só, né? Há uma necessidade de você fazer as verificações, né? Então, você tem que criar requisitos para fazer as verificações dos requisitos de engenharia, né? Esses requisitos, eles são testes, eles são inspeções, eles são demonstrações, tem N requisitos que vão comprovar, né, que os requisitos de engenharia levantados para o atendimento da necessidade de um cliente são comprovadamente eficazes, né, para a fabricação de um projeto. Posteriormente, né, quando todas essas informações foi detalhada, analisada, gerida, né, todos os conflitos entre elas bem analisados e equacionados, essas informações elas são liberadas para as áreas posteriores, né, que são áreas de fabricação, né, desde fabricação de um componente, de um sistema, né, pela área de manufatura, né, ou até mesmo a implementação das linhas de código de um software em algum hardware, né? Posteriormente, né, com esse produto fabricado ou com esse protótipo fabricado, faça os testes, né, nesse equipamento. E todos esses testes são confrontados com os requisitos que anteriormente foram trabalhados, né? Caso haja sucesso nesses testes, faça a validação desse projeto e, posteriormente, a liberação desse produto para serialização.
né? Caso dê errado esses testes, esses requisitos são reanalisados aqui, né? É uma análise iterativa, né? Esses requisitos são reanalisados, consertados, né? Devolve-se para as áreas subsequentes, né? De produção, de embarcação de software em hardware, e refaz os testes até que esse ciclo seja executado com sucesso. Aqui são os casos, né, assim, da engenharia, do projeto, baseado em modelos. Isso aqui é muito próximo do nosso dia a dia, né? Aqui você tem um exemplo do MATLAB Simulink, onde você tem os cálculos matemáticos aí para antever algum fenômeno físico de um determinado equipamento. Aqui você tem o motor de um automóvel, onde você faz todo o modelamento virtualmente, né? Faz as análises zonais, você faz análise de interferência, antes do produto se tornar realidade, né? Aqui você tem as análises de fluido dinâmica computacional, de elementos finitos, que são análises aí fundamentais para a obtenção de dados de engenharia. No entanto, vale ressaltar que elas seguem os preceitos anteriormente mencionados do MBSE. Todas elas necessitam de validação, seja de ensaios ou casos anteriormente de sucesso, né, com soluções similares. Então, como tratar, né, essa necessidade do cliente aí, né, frente a esses inúmeros desafios citados anteriormente, né? A necessidade do cliente, né, se baseia nesse ecossistema, onde você tem os stakeholders, né, gerando os requisitos de alto nível, né, dessa ideia, dessa necessidade do cliente, onde as equipes técnicas de engenharia trabalham no desdobramento desses requisitos, né, nos seus detalhamentos, né, na geração de subníveis interdisciplinarmente, né, a fim de executarem a implementação, né, e no meio tempo, né, na linha do tempo, né, que isso tudo ocorre na linha do tempo, você faz o gerenciamento de projeto, né, levantando os riscos, verificando a acuracidade frente aos cronogramas e orçamentos. Então, a engenharia de sistemas, né, ela é o gerenciamento, basicamente o gerenciamento desses requisitos para o atendimento de um cliente, né? Os requisitos eles são números, né? São funcionais. Você tem requisitos de desempenho, ambientais e por aí vai. Então nota-se que o gerenciamento de requisito é uma atividade multidisciplinar na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Então, aqui você tem algumas etapas relevantes, né, no gerenciamento de requisito, que seria o levantamento desses requisitos mencionados anteriormente, né, quando há o surgimento de uma ideia, também temos a necessidade de fazer os requisitos com a necessidade do cliente, né? Geralmente os stakeholders eles se encarregam disso daí, gerando uns requisitos de alto nível, né? Posteriormente, as áreas de engenharia, conforme citado anteriormente, no V da metodologia MBSE, ela vai fazer o detalhamento desses requisitos, né? Que seria todos os seus desdobramentos em subníveis com as várias disciplinas da engenharia, né? A fim de você cumprir com os requisitos do cliente. Então, o detalhamento dos requisitos com todas as suas interdisciplinaridades. Inerentemente, né, você tem uma fase de negociação, que acontece ao mesmo tempo, né? Conforme esses requisitos eles são detalhados, né, e você tem várias disciplinas interagindo entre si, vai haver conflitos entre os requisitos, né? Os requisitos eles podem ser divididos, eles podem ser eliminados, eles podem ser criados nessa etapa. Então, é muito importante que essa negociação ocorra em paralelo com toda essa elaboração e detalhamento dos requisitos. E tem o fator de rastreabilidade, né? Que ele é um fator aí que ele vai abarcar a questão do histórico, né? Se você tiver um histórico confiável de todas as evoluções, né,
desses requisitos, né, com suas mudanças, aprovações dentro de um workflow, você consegue ter uma ferramenta confiável, né? Você consegue ter uma ferramenta confiável a ponto de servir para uma auditoria posteriormente e também para fins de homologação. E, por último, você tem a fase de documentação, né? Que você tem que publicar o gerenciamento desses requisitos aí, né? E a publicação do gerenciamento de requisito, ela pode ser feita no final dos requisitos, né? E como a comunicação é um fator muito importante durante o ciclo de vida de um projeto, né? Você vai ter alguns milestones em que é necessário trocar informações entre os players desse projeto, né? Entre os stakeholders envolvidos nesse projeto. Então, você também publica documentações, né, dentro dessa necessidade ao longo do ciclo de vida do projeto, não somente ao final, né, do gerenciamento do requisito. Muito porque cada projeto tem a sua peculiaridade. Você tem projetos de semanas, você tem projetos de meses e você tem projetos de anos, né, para que seja concluído. Então, cada situação tem uma peculiaridade. No entanto, todas elas vão se remeter a esses passos principais aqui no gerenciamento de requisitos. Então, qual que é o sonho, né? O sonho é o famoso single source of truth, né? Para eliminação e propagação de erros. Né? O que é single source of truth? É você ter uma base de gerenciamento de requisitos em que você promova uma comunicação clara, objetiva entre os stakeholders, as equipes multidisciplinares de engenharia e todos os envolvidos no levantamento de risco, acompanhamento de cronograma e orçamento, né? E como antes você identificar esses conflitos, menos custoso, né, é a solução do problema. Então, você elimina ter diversas fontes distintas de informação na qual você fica sujeito a propagar fortemente os erros de projeto, né? Então, é muito importante esses passos básicos aqui no gerenciamento de requisitos. Então, conforme eu mencionei anteriormente, né, o levantamento de requisitos, muitas das vezes feito pelos stakeholders, né, para obter a necessidade do cliente de forma clara e objetiva, porém ainda em alto nível, ele pode ser fonte de diversos documentos, né, em Word, Excel, PDF, e etc., memorando de empresa. Então, como gerenciar tudo isso, né? Como fazer, né, uma comunicação clara no início do projeto, né? Ainda nos requisitos de alto nível. Bom, a OpenCADE, né, ela possui um software de gerenciamento de requisitos chamado Cradle, né? Esse software ele abarca os passos mencionados anteriormente, né? E pode-se dizer que ele é um single source of truth no que tange o gerenciamento dos requisitos. Então, conforme dito anteriormente, né, esse levantamento de requisitos pode ser por fonte externa ou você mesmo usando uma ferramenta de gerenciamento de requisitos, elencar aqui, né? Esse videozinho mostra rapidamente essa etapa, né? Ele faz o carregamento de um documento externo, né, de uma empresa de táxi aéreo, no caso, onde tem aí o business plan e alguns requisitos de alto nível, né, para a implementação dessa empresa de táxi aéreo, e esses requisitos eles são carregados no próprio software, né, na forma de árvore, conforme pode ser visto aqui, né, ou até mesmo de uma outra maneira de você visualizar em linhas de códigos, né, que esse software possui, que nada mais, nada menos é o carregamento do documento elaborado pelos stakeholders, contendo os requisitos de alto nível. A fase de elaboração, conforme dito anteriormente, é uma fase de detalhamento, né? Vai haver o desdobramento aí dos requisitos por parte das equipes interdisciplinares de engenharia, né? Sempre respeitando os requisitos de stakeholder, né? Que contém a necessidade do cliente. Então, você tem uma hierarquia básica aqui dos requisitos, né?
Você tem aqui os requisitos de stakeholders, né? Com a necessidade do cliente, que desdobra-se aqui para os requisitos de engenharia, que são satisfeitos, né, por esses requisitos de engenharia, e os requisitos de engenharia por si só precisam ser validados, né, precisam ser atestados quanto à sua eficácia. Então, gera-se os requisitos de verificação. Aqui também é um outro videozinho que mostra essa fase, né? Aqui você tem os requisitos de engenharia, funcional e não funcionais. No caso, abriu-se o requisito não funcional de segurança, né? É um requisito aí de inspeção de equipamento de emergência. Você vê que tem um teste, né, desse requisito de segurança, ligado no requisito de engenharia e, posteriormente, ligado aí no requisito de stakeholder. Então, ele respeita essa hierarquia aqui de requisitos mencionada anteriormente. Lembrando que um requisito de engenharia ele não existe por si só, né? Porque você quer mostrar tecnologia, ele tem que satisfazer um requisito de cliente. Por isso que, muitas das vezes, um requisito de engenharia ele morre, ou ele é dividido, ou ele é transferido para uma outra área, tudo para que se garanta a melhor gestão possível desse requisito dentro do ciclo de vida de um projeto, sempre respeitando a necessidade do cliente. Aqui você tem essa fase de negociação, né, que eu mencionei anteriormente, onde você vai verificar, você vai observar, né, a interação entre distintas áreas, né? Aqui, no caso, é uma matriz de verificação cruzada, onde você tem aqui, nessa parte de cá, os requisitos de engenharia, e aqui são os testes que foram mostrados anteriormente, né? Então, no caso, aqui você tem um requisito de engenharia, que foi colocado aí na parte de um teste, né, um requisito de verificação, colocado no requisito de engenharia, que a gente vai atualizar a matriz de verificação cruzada e observar que o surgimento desse requisito aí, né, com todos os seus itens de rastreabilidade, ó, ele acabou aparecendo aí, né? Então é interessante, você num clique do botão direito, você vê aí as interdisciplinaridades sendo respeitadas e também a rastreabilidade sendo garantida, né? E sempre verificando que um requisito de engenharia ele é verificado por um requisito chamado aqui no caso de verification para atender um requisito de cliente, tá? Aqui é uma outra, é a mesma tela sendo mostrada, né? Mostrando como se faz aqui é um outro videozinho, ainda na fase de negociação, né? Porque é uma fase muito dinâmica, né? Conforme as reuniões de engenharia forem ocorrendo, né? Você vai verificar que há necessidade de melhorar a comunicação entre os stakeholders. Então, essa ferramenta em particular, ela não somente tem a matriz de verificação cruzada, como o diagrama de hierarquia, que é isso aqui que está sendo mostrado no vídeo, né? Você pegou aquele mesmo requisito que a gente mencionou anteriormente, né? Pôde-se ver aqui que o requisito de verificação ligado ao requisito de engenharia foi incluído aqui, mas de uma outra maneira, uma outra forma de se comunicar com os stakeholders, tá? Isso é muito importante. A comunicação ela tem que ser clara e não pode ser sujeita a ambiguidades, né? Aqui, bom, aqui a parte de rastreabilidade. Nesse vídeo eu vou mostrar que a rastreabilidade é o registro de cada etapa no gerenciamento de requisito que se faz ao longo do ciclo de vida de um projeto. Então é muito importante que a ferramenta ela possa refletir isso daí de uma forma confiável e que possa ser utilizado posteriormente em uma auditoria. Isso é bem relevante, né, nas grandes empresas em que se faz gerenciamento de requisitos. Esse videozinho em particular, ele vai fazer aqui uma edição de texto de um dos requisitos aqui, change direction ainda, onde se vai salvar essa informação, né? Isso aí vai ser colocado, imaginando uma reunião de engenharia, né? Que tudo isso é feito de forma dinâmica, né? A ferramenta, ela não é um empecilho,
ela é parte do dia a dia, né, de uma empresa de engenharia ou uma empresa prestadora de serviços que executa trabalhos de gerenciamento de requisito. Aqui mostra, né, que esse histórico foi registrado na ferramenta. Então, a rastreabilidade ela é muito importante, né? Ela não é só isso aqui, mas também seria relacionado às matrizes mostradas anteriormente, né? O diagrama de hierarquia e também a matriz de referência cruzada. A parte de documentação, ela fala por si só, né? A ferramenta é muito importante que se tenha uma maneira efetiva de promover a comunicação entre os stakeholders e os membros de equipes técnicas interdisciplinares. Ela precisa fazer isso de forma efetiva, porque você consegue identificar os erros, né? Aqui no caso está sendo publicado um relatório final, né, do gerenciamento de requisitos dessa empresa de táxi aéreo, né, que leva passageiros de um ponto A até um ponto B com uma determinada aeronave, né? Então, leva-se um tempo para a ferramenta fazer o carregamento desse relatório, né? E onde você consegue fazer uma publicação uma publicação dedicada, tá? Aqui no caso é um relatório geral, contendo todas as necessidades de cliente e a maneira pela qual essa empresa fez o gerenciamento de requisitos para o atendimento dessas necessidades de cliente. Então é muito importante, tem diversas formas aí de se comunicar, né, entre os stakeholders e equipes técnicas, que está sendo mostrada brevemente nesse documento. No entanto, isso é parte viva de todo o ciclo de vida de um projeto, tá? Essa ferramenta em particular, ela gera relatórios preliminares, tá? Com base em todos os milestones de gerenciamento de requisitos, tá? Então é muito importante ter isso em mente. Sempre promover uma comunicação clara, objetiva e livre de ambiguidades entre os envolvidos nesse projeto, né? Os requisitos eles são primordiais aí nessa fase. Tem uns itens adicionais aí também, né? No gerenciamento de requisitos. Embora tenhamos mostrado até esse momento os itens mais clássicos aí concernentes ao gerenciamento de requisitos, tem itens adicionais, né? Que conforme o ciclo de vida do projeto vai avançando, né? A necessidade de negociação entre as equipes multidisciplinares vão se aguçando. Então, é normal ter conflito nessas fases, né? E há necessidade de se fazer um levantamento de riscos para as equipes trabalharem e resolverem, né? O quão antes. Então, essa ferramenta ela também tem aí, além dos requisitos de stakeholder, de engenharia, verificações, nesse exemplo da aerolinha, alguns riscos aí, né? Onde mostra-se que foram listados, né? Riscos técnicos, riscos contratuais de negócio. Nesse caso aqui é um risco técnico que está sendo aberto aqui, tá? Ele foi listado. Você tem inúmeras formas de fazer a gestão desse risco, né? Seja por discussões que você dispara por intermédio de e-mails, seja por fases mais oficiais de aprovação de algum requisito em particular ligado a esse risco, né? Então, é um item adicional que a ferramenta possui. Aqui também é uma ferramenta que eu gosto muito, é o Trade Study, né? É uma ferramenta que promove os estudos preliminares, né? Porque toda a gestão de requisitos, né, para atendimento de uma necessidade do cliente, é crucial que você vá se deparar com inúmeras possibilidades aí para cumprimento de um requisito em particular. Nesse caso da empresa de táxi aéreo, que leva os passageiros de um ponto A até um ponto B, precisa-se de um avião, correto? Então, nessa ferramenta, nesse caso carregado no Cradle, nota-se que foi feita uma análise preliminar de opções de aeronaves, né, para o cumprimento do requisito de stakeholder. Então, aí a gente criou um Product Breakdown Structure contendo alguns modelos de aeronave, né, onde faz-se aí uma matriz mostrando os principais atributos, né,
de uma aeronave, né, dos modelos de aeronave, seja alcance, capacidade de passageiros, consumo de combustível, custo, né, que é muito importante. Então, tudo isso aí é elencado na ferramenta também, tá? Bom, basicamente era essa a minha apresentação, né, introdutória sobre a gestão de requisitos. Então, uma mensagem muito importante que fica aí ao final dessa apresentação é que a gestão de requisito ela é fundamental para um bom gerenciamento de projeto, né? Ela vai eliminar as ambiguidades de compreensão entre os envolvidos no projeto, eliminar custos adicionais, como também promover aí uma documentação clara, auditável, de todo o ciclo de gerenciamento de projeto, de requisito dentro de um determinado projeto. Muito obrigado a todos. Muito bacana, Andrei. Obrigado aí pela informação compartilhada aí com todos. Acho que a gente pode abrir aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Pelo pequeno problema técnico no início. Eu peço desculpas. Acho que o conteúdo compensou. Isso que é importante. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aqui a gente tem algumas perguntas elencadas. Uma das perguntas aqui, ela é se pode ser feita a gestão de documentos de execução, aí, documentos de CAD, esse tipo de coisa, se esse controle pode ser feito dentro do Cradle, por exemplo. Olha, muito boa pergunta, Sig. Como a gente apresentou anteriormente aquele V da metodologia MBSE, nota-se que você faz toda a gestão de requisitos, né, referentes a um produto e, posteriormente, você libera essa informação para as áreas seguintes, né, que é a área de CAD. Então, assim, não é cabível você tirar a função do CAD, né, incluindo-a no Cradle. Né? Ficaria um negócio assim não muito gerível, né? Em termos de eficiência e para uma auditoria no futuro também. Né? A auditoria ela quer ver passo a passo, ela quer ver como que você faz a gestão do seu produto, como você faz a fabricação do seu produto. Então, assim, o Cradle cabe na parte de gestão de requisitos, né? Dentro de um ciclo de vida de projeto. A área de manufatura, ela não adentra. Tá? É muito importante frisar isso aí. O objetivo do Cradle é conceber. Executar é uma segunda disciplina nesse processo. Exatamente. Ele pode servir também como uma espécie de repositório, né? Caso a empresa tenha inúmeras variantes de um determinado produto, ela pode colocar tudo aquilo dentro do Cradle, né? E caso surja uma variante nova, ela usa toda aquela base, né? E edita minimamente aqueles requisitos, né? De produto. Porém, ela vai continuar liberando para as áreas subsequentes, que são áreas de manufatura. Excelente. Tem uma outra pergunta aqui, eu vou interpretar um pouquinho, mas basicamente ela diz onde é que estão as fronteiras, né? Como é que faz a gestão das diferentes disciplinas, elétrica, mecânica, software? Porque quando você imagina o projeto, isso existe um ponto em que eles se conversam, que existe conexão entre eles, mas isso na parte do Cradle, na parte de concepção, de gestão de requisitos, como é que isso é tratado? Muito boa pergunta, né? Você tem ali, isso aí já é a fase do desdobramento dos requisitos de alto nível por parte dos stakeholders, né? As equipes de engenharia elas vão trabalhar, né? São equipes multidisciplinares. Cada equipe vai gerar os seus requisitos e você vai ver a interação entre esses requisitos naqueles diagramas mostrados anteriormente, né? O diagrama de hierarquia, o diagrama de matriz cruzada. Então, assim, o Cradle ele faz facilmente, de forma clara, essa comunicação. Perfeito. Tem uma aqui que eu vou fazer questão de responder, que ele fala um pouco, foi falado da questão da rastreabilidade de produtos, né? E de projetos, e das mudanças, né? E quando o produto ele sofre alterações, né? Uma coisa muito bacana quando a gente fala de todo esse ciclo de rastreabilidade dos seus projetos, é o fato de que a gente consegue fazer o que a gente chama do versionamento, não chega a ser um versionamento, né?
do controle de baseline do projeto. Ou seja, como o projeto está subdividido em diversas partes, às vezes você tem uma parte desse projeto que ele já foi aprovado, que ele já foi liberado, inclusive... Controle de configuração. Isso, ele já foi liberado, e tem outros requisitos, outras partes que elas continuam sendo discutidas pelas equipes. Só que uma parte dessa já concluída, por exemplo, pode chegar um elemento novo e dizer assim, caramba, temos um impacto aqui, nós precisamos rever esse conjunto aqui de requisitos, porque devido a essa situação. E aí é possível criar para esses itens já aprovados um novo baseline. Então, você pode ter diversos baselines no seu projeto e eles vão caminhando juntos. Alguns já aprovados, outros ainda não aprovados, e eles sendo vinculados gradativamente aí dentro do projeto. Excelente. Bom, essas eu acho que eram as principais perguntas. Não vi mais nenhuma outra consideração aqui. Então, agradeço muitíssimo aí a presença de todos. Esse o webinar vai estar disponível também. E se alguém quiser informações complementares, estamos inteiramente à disposição. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.